paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência, nas nossas lições da EBD, lição dos adolescentes, lição número 2, que fala sobre conhecer a Deus. O título da lição é Conhecendo a Deus. Que nós possamos, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, aproximar mais do Senhor, que nós possamos com sinceridade, com devoção, com amor, nos relacionarmos com o Senhor, cada vez mais próximos, cada vez mais íntimos com o Senhor. A mensagem valiosa está em João 10,14, que fala assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade aplicada dessa lição de número 2 dos adolescentes fala o seguinte: quem busca intimidade com Deus obedece à sua voz. Se eu sou íntimo com Deus, a tendência é sujeitar a sua voz aos seus mandamentos, às suas ordenanças, com amor, com carinho, com vontade mesmo de servir a Deus. A introdução da lição diz o seguinte: um ponto importante para compreender o propósito de Deus em nossas vidas é conhecê-lo. Você, adolescente, eu, todos nós temos um propósito diante do Senhor. Às vezes nós não sabemos, no primeiro momento do nosso ministério, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Uma maneira boa de descobrir qual é o nosso propósito é conhecer a Deus. Se eu aproximo de Deus, eu vou ter o discernimento, o esclarecimento do meu propósito diante de Deus. Em Oséias 6,3, o profeta dizia que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Durante toda a nossa vida, nós devemos nos aproximarmos de Deus e buscar conhecê-lo mais e mais. Quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou querer conhecê-lo, aprofundar no conhecimento, tá? E nada de conhecimento, de conhecer superficialmente, Vamos conhecer no íntimo, tá? O primeiro tópico da lição fala sobre começando a conhecer a Deus. Para você ser íntimo de alguém, você precisa investir tempo nesse relacionamento. Um casamento, por exemplo, com o passar do tempo que você vai amadurecer, você vai aumentando a intimidade. Assim é Cristo com a igreja, assim devemos ser nós com a palavra de Deus. Nós temos que caminhar, evoluir no nosso relacionamento com Deus. Tá? Se você conhece a Deus melhor, então você vai querer mergulhar na palavra de Deus. Você vai querer saber mais de Deus. Então isso através da palavra é que a gente consegue aproximar e conhecer mais e mais o Senhor. Eu costumo orientar também, jovens e adolescentes, que a gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode sim nos ajudar a conhecer o discernimento da palavra, a revelação da palavra de Deus e o relacionamento, a nossa maneira de orar, de falar com Deus. Continuando aqui sobre o tópico 1 da lição, fala sobre começar a conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais liberdade nós temos para com Ele. Pensa comigo, você não me conhece, então você não tem liberdade nem de pedir, nem de perguntar as horas para mim às vezes. Agora imagine um filho que aproxima do pai, conversa com o pai, conhece a palavra, lê, medita, se aproveita da palavra, interage, pede a ajuda do Espírito Santo. Cada vez mais você vai ter liberdade com o pai. Liberdade de forma respeitosa, tá? Cada um precisa construir um relacionamento com Deus. Eu não posso me espelhar na experiência que meu irmão teve. Eu tenho que ter uma experiência própria com Deus, tá? Coloque Deus como prioridade nos seus projetos. Isso é querer conhecer a Deus. Quando eu conheço alguém, eu confio nesse alguém, eu quero ele administrando os meus projetos, ainda mais se for alguém de potencial. Eu quero ele que me ajude, me ajudando a administrar as coisas. Então coloque Deus na prioridade dos seus projetos. Peça para Ele administrar. Demonstre confiança no Senhor. Espere no Senhor. Ainda continuando com a nossa lição, o tópico 2 fala uma experiência profunda com Deus.
Esse tópico destaca bastante a vida que Saulo de Tarso, a experiência que Saulo de Tarso passou. Saulo que depois se transformou em Paulo, né? Leia lá em Atos 22, tem esse momento da experiência de Saulo com Deus. Ele estava a caminho de Damasco, aí veio uma luz, um clarão ali, né, do céu. Ele caiu no chão, mas aí Jesus falava com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu? E ele fala, Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo teve uma experiência tão grandiosa, tão marcante com Deus, que até o nome dele foi mudado. Mudou de Saulo para Paulo. Pode ler em Atos 22, tá? Atos dos Apóstolos. Vamos viver experiência com Deus, experiência profunda. Nada de ouvir falar de Deus. Vamos viver com Deus, tá? Tem muitas pessoas que só conhecem a Deus de ouvir falar, mas que você possa viver e transbordar a presença de Deus na sua vida e contagiar as pessoas ao seu redor, tá? Não tenha receio de aproximar de Deus e buscar um relacionamento sincero, verdadeiro e profundo, pois Deus nos amou muito antes de nós nascermos, antes de nós estarmos no ventre de nossas mães, antes de eu estar no ventre da minha mãe, Deus já me amava, Deus me conhecia, Deus me escolheu. Lá em 1 João 4,19 fala que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então não tenha receio de relacionar-se com Deus. O tópico 3 da lição fala sobre o serviço do Deus, o serviço a Deus, né? Nós temos vários exemplos na lição nossa aqui, na palavra de Deus: Moisés, Josué, Esther, José, Daniel, Samuel, grandes homens de Deus, pessoas compromissadas com a obra, comprometidas com a vontade de Deus, tá? Nós cristãos devemos buscar aproximar de Deus, como eu já falei, porque aproximando de Deus nós teremos o discernimento e a revelação daquilo que Deus quer para nós. E nós podemos nos dispor, né? Vamos nos dispor, vamos estar à disposição de Deus para fazer a obra. Para nós é um privilégio poder servir a Deus. A obra de Deus precisa de soldados. Quando eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus, eu tenho amor pelas almas, pela obra, então eu vou me entregar para Deus e vou sentir a sede de trabalhar, a vontade de trabalhar. Tá? Aceite o seu chamado e faça com amor o que precisa ser feito. Não joga fora, juventude, os seus talentos, a sua vida, o seu momento. Não joga fora com coisas superficiais e supérfluas. Aproveite esse momento e aproveitar a estar a serviço de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida e contribua com o reino, tá? Em todos os sentidos, a gente contribuir com a igreja só, né, com as coisas de Deus, não é só isso, é contribuir também com o nosso serviço, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com a natureza, cuidar, amar, respeitar, tá? Limpar o ambiente que você vive, organizar, procure fazer as coisas assim, ser exemplo em todos os sentidos. Respeite as leis e autoridades. Lá em Romanos 13:1 e 13:2 fala sobre as autoridades que Deus instituiu. Quem está no poder, no comando, Deus permitiu que elas fossem tomar aquela posição, que elas tomassem aquela posição. Deus permitiu, então nós devemos respeitar as autoridades, tá? Romanos 13:1 e 2. Ame o próximo, amar o próximo é uma ordenança de Deus. Ordenança. E ame porque você está contribuindo, você está disseminando o amor de Cristo. Está sendo exemplo. Lá em Mateus 22:39, Jesus fala que o segundo mandamento mais importante é amar o próximo como a ti mesmo. Em Mateus 5:6 também, Jesus fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então respeite a justiça, ame a justiça e rejeite a injustiça. Não seja conivente com a injustiça. Ame o próximo, seja justo, apoie as coisas corretas e abomine as coisas incorretas. Isso é uma maneira de você mostrar que você conheceu a Deus e tem um relacionamento íntimo com Deus. Muito importante essa reflexão, tá?
E a conclusão aqui, ó. Você certamente tem muitas obrigações no seu dia a dia. Eu sei disso, você, eu. Mas não deixe Deus para o segundo plano. Você tem prova amanhã? Tem. Mas pode orar a Deus e pedir a Deus para poder te dar sabedoria e se lembrar do que você estudou. Aprender o que você estudar. Colocar em prática o que você estudar. Coloque Deus no primeiro plano. Deixe as coisas do mundo e da carne para o segundo plano. Se nós realmente nos aproximarmos do Senhor, cada vez mais teremos confiança nele, nós seremos conscientes de que Ele é o nosso rocheiro, o nosso refúgio, o nosso socorro em todos os momentos, tá? Então, e com isso, cada vez mais vamos querer que Ele tome conta dos nossos projetos. Se você confia em Deus, descansa no Senhor e espera nele, coloca os seus projetos na mão dele, isso demonstra que o seu relacionamento com Deus está fortalecido. Então, que nós possamos cada vez mais conhecer o Senhor e esse conhecimento, esse relacionamento íntimo com Deus tem que ir aprofundando e que nós possamos desfrutar do que Deus tem para nós. Porque Ele é bom e Ele está com os braços abertos e as mãos estendidas para nos abençoar. Mas nós devemos querer dar o passo de que estamos à disposição dele e que queremos nos relacionar com ele. Amém? Que Deus abençoe cada um. Aqui eu finalizo a nossa lição número 2 da revista EBD Adolescentes, Conhecendo a Deus. Até mais.